Oi, amores, professora Letícia, e vamos lá para o nosso pocket pneumotórax. Então, o que é pneumotórax? A gente já viu que tem o derrame pleural, que seria o líquido, e agora a gente vai falar do ar. A gente já viu o hemo também, que seria sangue, a gente já viu empiema, que é o pus. Então, agora a gente vai falar quando entra ar entre as duas pleuras. Lembrar que a gente tem a pleura visceral, que é grudadinha no pulmão, a pleura parietal, grudada na caixa torácica, e se por algum motivo esse vácuo que existe entre as duas pleuras, ele se quebra, o vácuo pode se quebrar por uma ruptura da pleura visceral ou da pleura parietal, e o ar entra ali dentro, aí a gente tem o pneumotórax. Lembrar que o pulmão ele funciona então porque existe um vácuo entre as duas pleuras. E esse vácuo é importante porque quando a gente puxa a caixa torácica na inspiração, a pleura visceral e parietal, elas vêm juntas. Se existe ar ali dentro, eu não consigo fazer nessa inspiração esse vácuo e fazer a extensão do pulmão, a distensão de toda a caixa torácica. Então, a perda desse vácuo ela pode acontecer por um trauma, quando eu faço uma perfuração com uma faca, por exemplo, da parte de fora. Quando eu perfuro com a faca, normalmente eu perfuro tanto a visceral quanto a parietal. Ou pode acontecer de maneira espontânea, se eu tenho um paciente com DPOC bolhoso e tem diversas bolhas ao redor da pleura e uma dessas bolhas estoura, ela pode estourar, rompendo também a pleura visceral. E normalmente o estourar dessas bolhas ou a faca que entra faz um mecanismo de válvula. Isso significa que toda vez que eu puxo meu ar, eu acumulo mais ar entre as pleuras. E cada vez que eu faço inspiração, eu vou acumulando um pouquinho mais de ar entre as pleuras. E na hora que eu faço a expiração, eu faço o colabamento do meu furinho. Significa que quando eu puxo o ar, eu consigo botar mais ar ali para dentro, mas quando eu expiro, eu não consigo tirar esse ar. Então, esse mecanismo de válvula faz com que muitos pneumotórax não consigam ser resolvidos de maneira espontânea, a não ser os pequenininhos. Pequenininhos pneumotórax, a gente não faz tratamento específico, os grandes pneumotórax sempre tem que fazer a drenagem em selo d'água. Então, existem basicamente 3 tipos de pneumotórax. O traumático, aquele que eu falei para vocês, um trauma, fiz fratura de costela, eu rompi ali a minha pleura parietal, uma facada, um tiro. O espontâneo e o mais comum seria um DPOC bolhoso com uma explosão de uma bolinha ali ao redor. E o hipertensivo, que é o mais grave, que a gente vai dar uma especial atenção porque tem que fazer o tratamento. Então, o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é o pneumotórax hipertensivo. Vamos lembrar que no raio-x de tórax, tudo que está preto é ar, tudo que está branco é não ar. Essa bola que tem aqui no meio é o coração. Veja que o coração ele realmente tem que ficar ali no mediastino, normalmente no meio, e aqui ele está completamente desviado para o lado direito, então a gente não consegue nem ver ali o contorno cardíaco. E a gente consegue ver o pulmãozinho bem colabado aqui do lado esquerdo, ele pequenininho, cheio de ar ao redor. Então, esse é um raio-x que a gente não quer ver, porque normalmente o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo é clínico. E aqui o que acontece? O mecanismo de válvula ele é muito importante. Eu estou entrando muito ar a cada inspiração e não está saindo absolutamente nada de ar. Isso é realmente uma emergência que tem que ser tomada uma conduta, colocando um abocate bem grosso, 14 ou 16, no segundo espaço intercostal, aqui na linha hemiclavicular, ou no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Na anamnese, então, o que o paciente vai se referir? Quando é um trauma, é meio óbvio, né? Recebeu uma facada, um tiro, o paciente está ali com dispneia, a primeira coisa que você vai pensar, um hemotórax ou um pneumotórax, tá com sangue ou tá com ar onde não deveria ali entre os espaços pleurais. Então, o paciente se apresenta com dispneia aguda, taquipneia, aumento de frequência expiratória ali acima de 20, pode ter realmente, se for um espontâneo, uma dor ventilatório dependente, uma dor mais pontual toda vez que puxo o ar dá aquela doída, ou simplesmente sintomas inespecíficos. Eu já vi diversas histórias de pacientes com pneumotórax espontâneos que estavam sendo tratados como uma crise de ansiedade. Então, olhando bem direitinho, um pulmão normal, completamente expandido, com as suas duas pleuras intactas, e ali, do ladinho esquerdo, a gente tem um pulmão colapsado e com ar. O mais importante dessa imagem, eu quero que vocês observem que o pulmão, quando está colapsado, ele fica menorzinho. E vamos lembrar que o murmúrio vesicular, que é o que a gente ausculta quando coloca o estetoscópio, é dependente de presença de parênquima, de eu ter um pulmão ventilando. Então, ali, obviamente, onde eu não tenho um pulmão ventilando, eu não vou auscultar. Então, na inspeção, quando eu olho o meu paciente, eu posso ver um lado expandindo bem e o outro lado mais paradinho, porque a minha expansão pulmonar é dependente de eu ter um pulmão que está entrando e saindo ar. Em relação ao frêmito tóraco vocal, que é o 33,
Quando eu coloco a minha mão, eu tenho uma barreira de ar entre a minha mão sentir o 33 e o pulmão que está ali dentro. E essa barreira de ar faz com que eu não consiga sentir. Então, o frêmito toracovocal vai estar abolido no local e no pulmão do pneumotórax. A principal diferença aqui para derrame pleural é que normalmente o pneumotórax vai pegar o pulmãozinho como um todo, porque o ar ele fica ao redor de todo o pulmão. O derrame pleural ele é ascendente, ele é de baixo para cima. Então, muitas vezes ali no derrame pleural eu tenho só a região inferior, onde tem o derrame pleural abolida. Aqui normalmente eu vou ter um hemitórax como um todo. Na minha percussão, então, eu vou ter como se fosse um grande tambor. Na hora que eu vou percutir, eu vou ter uma percussão completamente timpânica. Lembrar que o termo mais claro de percussão para pulmão é uma percussão atimpânica. Eu tenho aquele azinho na frente. Aqui eu vou ter uma percussão timpânica, como se fosse uma bolha gástrica ali no meu espaço de Traube quando ele está livre, porque eu estou tendo bastante ar onde eu deveria ter um parênquima pulmonar embaixo. Em relação à ausculta, como eu comentei com vocês, normalmente eu não vou auscultar nada no meu pulmão, que eu tenho um pneumotórax, eu vou ter uma barreira de ar, eu não consigo auscultar o ar entrando e saindo por causa dessa barreira de ar, então eu não vou ter um murmúrio vesicular, até porque meu pulmão muitas vezes ele não está ventilando, e isso normalmente acontece no pulmão como um todo, no hemitórax como um todo, como eu comentei, com diferença ali do derrame pleural, que pode ser ascendente, eu posso perder só um murmúrio vesicular nas bases, e quando vai aumentando o derrame pleural, eu vou perdendo um murmúrio vesicular nas porções mais superiores. Então, como que eu fecho esse diagnóstico? Primeiro, pela clínica, pela propedêutica, sabendo que tem um trauma, sabendo que eu tenho um DPOC bolhoso e o raio-x de tórax, novamente aqui o pneumotórax hipertensivo. A clínica aqui do pneumotórax hipertensivo, ela é um pouco mais flogística, ela é bem mais grave, então vamos lembrar aqui, voltando aqui para a imagem, o paciente ele vai estar com bastante ar em um dos lados do tórax, fazendo um sistema valvular, cada vez que ele inspira, entra mais ar, e isso está comprimindo completamente o mediastino. Essa compressão do mediastino faz compressão dos grandes vasos, veia cava superior, veia cava inferior, e isso faz com que o paciente faça um choque hipotensivo. Então, ele faz hipotensão, taquicardia para compensar a hipotensão, turgência jugular, porque o sangue está sendo, os grandes vasos estão sendo compressos, eu não consigo mais desembocar esses vasos em veia cava superior e inferior, porque está sendo tudo comprimido pelo tórax que está com o pneumotórax hipertensivo. E um desvio nítido da traqueia para o lado contralateral ao lado do pneumotórax. Então, se tem um pneumotórax do lado direito, esse pneumotórax vai comprimindo tudo para o lado esquerdo e minha traqueia se desvia para o lado contralateral. Então, aqui o tratamento é a colocação daquele abocate no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular ou linha axilar média, quinto espaço intercostal. Pessoal, espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo.